Olá, caríssimos, caríssimas. Hoje nós vamos falar sobre a primeira carta de Paulo. Até agora nós falamos dele e a partir de agora nós vamos falar, como sempre, muito rapidamente, sobre um determinado assunto. E o assunto nosso, estávamos falando de Paulo e agora vamos falar dos seus escritos. E vamos começar por Tessalonicenses, a primeira carta escrita por Paulo, o primeiro escrito do Novo Testamento sobre Jesus. É a carta aos Tessalonicenses, escrita por volta do ano 50, 51, depois de Cristo. É o primeiro documento escrito. E Paulo, como ele estava sendo perseguido, porque a perseguição de Paulo foi um pouco diferente da perseguição dos outros apóstolos. Por que diferente dele? Porque ele era, primeiro, um cidadão romano, segundo, um grande conhecedor do judaísmo, terceiro, um grande conhecedor do Império Romano. E aí por aí vai. Então, e também um poliglota. E para os romanos, esse homem falando de Jesus Cristo era um imenso problema. Por quê? Porque ele tinha capacidade e persuasão, ele tinha condições de converter, com condições de fazer com que as pessoas acreditassem nele. Os pagãos passaram a acreditar nele com facilidade. Por quê? A argumentação que ele usava era muito lógica, era gostoso de ouvi-lo. E acabavam acreditando que o que ele falou era verdade. E aí ele foge para Tessalônica. Ele sendo perseguido, nessa perseguição, em Filipos ele estava, na ilha de Filipos, e ele passa grande dificuldade com a perseguição e foge da ilha de Filipos para Tessalônica. E lá na Tessalônica era uma grande cidade da época, e Tessalônica, uma cidade grega, e Tessalônica era um local onde havia muitos encontros de pensadores, muitos encontros de filósofos, muitos encontros de pregadores das mais diversas religiões, porque os tessalonicenses gostavam de ouvir coisas boas, de ouvir coisas grandes, de ouvir coisas lógicas, coisas que eles pudessem aprender. Ora, então era um lugar ideal para Paulo. E é para lá que ele foi. Sendo perseguido na Tessalônica, ele já tinha formado comunidades lá. Sendo perseguido na Tessalônica, ele foge para Atenas, capital da Grécia. Fugindo para Atenas, ele deixa as comunidades lá e pede para Silas e Timóteo irem lá na Tessalônica ver como que estavam as comunidades e dar uma força para elas, dar ânimo. Assim eles fizeram. E quando eles voltaram da Tessalônica, eles disseram para Paulo: olha, tá muito bom lá, o pessoal está super animado. E a conversa que Paulo teve com eles na Tessalônica, como nos outros lugares também, Paulo falava de Jesus Cristo e da sua segunda vinda, da vinda gloriosa. O pessoal da Tessalônica acharam que a segunda vinda do Cristo ia ser logo. E ficaram meio de braços cruzados, esperando a hora chegar para eles verem Jesus na hipoteose da ressurreição e da vida, agora chegando numa epopeia maravilhosa para fazer com que o mundo fosse diferente. Quer dizer, eles entenderam meio errado o negócio. E aí é nessa questão que Paulo vai escrever a carta. Por quê? Porque Silas e Timóteo disseram: olha, só que está vendo essas desavenças, essas maneiras diferentes de entender, eles estão sendo meio que equivocados. E aí Paulo escreve a sua primeira carta aos Tessalonicenses. E essa primeira carta que Paulo anuncia o Cristo ressuscitado para os Tessalonicenses, ele vai justamente animá-los na fé, na esperança, na caridade, e vai dizer a eles que
como que deve ser o comportamento deles até a segunda vinda do Senhor. Que não é para eles ficarem de braços cruzados, mas para eles testemunharem Jesus. Viver como Jesus viveu, amar como Jesus amou, sonhar como sonhou, enfim. Fizeram com que, para que eles se tornem conscientes da missão, os tessalonicenses. Não fiquem de braços cruzados esperando, mas regassem as mangas e lutem pela justiça, pela solidariedade, pela fraternidade. Lutem por aquilo que Jesus pediu que lutasse. Sejam minhas testemunhas até o fim dos tempos. Sejam minha testemunha até o fim do mundo. Sejam minhas testemunhas por onde forem. E aí, essa é a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. A segunda carta de Paulo deve ter sido por ano 52. A segunda carta de Paulo foi logo em seguida a essa, também para os Tessalonicenses. A segunda carta de Paulo já não tem mais essa visão, ele não está discutindo esse problema, mas a segunda carta de Paulo vai discutir um problema diferente, ou seja, esclarecer a questão do que eles estavam vivendo e como eles deviam ser testemunhas de Jesus e como eles deveriam formar as suas comunidades. Essa é a segunda carta de Paulo. Como eles deveriam se comportar diante dos problemas que eles viviam lá na Tessalônica, como cristãos. Vivendo segundo a vontade de Jesus Cristo, vivendo sendo missionários da Boa Nova de Jesus, como que eles deveriam se comportar. É isso que a carta vai dizer. Estar sempre vigilantes, estar sempre ativos, sempre ligados nos compromissos do anúncio de Jesus Cristo e também denunciando tudo aquilo que não era de acordo com o que foi passado por Paulo sobre Jesus Cristo. Esta é, portanto, o primeiro documento, a primeira carta ou o primeiro documento escrito, e escrito em grego, porque a comunidade era grega, por Paulo no Novo Testamento. É o primeiro documento do Novo Testamento. Clique no canal, dê um joinha, inscreva-se. Sejamos humanos, vivamos em paz.